Diante da realidade que vivemos hoje, falar sobre diálogo é fundamental. Só é diálogo se ouvir e falar estão em harmonia. Reconhecer o ponto de vista do outro é muito importante. Você já percebeu que muitas vezes, naquilo que supostamente a gente chama de diálogo, é uma imposição dos nossos pontos de vista, das nossas crenças, dos nossos conceitos? Isso definitivamente não é um diálogo. Existe um equilíbrio entre o falar e ouvir. E eu penso o quão importante é desenvolver uma atitude de ouvir, perceber o outro. Perceber o que o outro está falando. O diálogo é profundamente afetado quando você interpreta o que o outro está dizendo. Se você tem dúvida do que o outro está dizendo, pergunte para ele. Não julgue o que o outro está dizendo. O que você quis dizer com isso? Eu não entendi quando você se posiciona dessa forma. E assim vai se estabelecendo um diálogo que gera um equilíbrio entre você e o interlocutor. Isso é muito importante. Cuidado para não desqualificar o ponto de vista do outro. Muitas vezes nós sabemos demais, nós temos muitas opiniões a respeito, nós temos a receita do que vai consertar o nosso país, o que vai consertar a medicina, enfim. E aí nós desqualificamos o outro. A humildade é essencial no diálogo. O diálogo, acima de tudo, tem que estabelecer um encontro. No final, entre eu e aquele com o qual eu estabeleço esse diálogo, deve acontecer uma aproximação. Você sabe o que é a guerra? A guerra, em qualquer ponto de vista, a guerra que acontece entre países ou a guerra entre pessoas, você sabe o que é a guerra? É a ausência de diálogo. O momento em que termina o diálogo, o momento em que nós não estamos mais dispostos a dialogar, nós estamos em guerra. Muitas vezes nós estamos em guerra dentro do nosso lar, com as pessoas com as quais convivemos, porque nós estamos perdendo a capacidade de dialogar. Dialogar é ouvir o outro, acima de tudo. Falar a respeito do outro não é diálogo, é deixar que ele nos conte, para que nós também possamos contar. E nessa troca do falar e ouvir, a gente se perceba mais próximos, mais unidos, mais seres humanos.